Jesus, que ótimo estar aqui de novo. Glória a Jesus. Hoje, o pastor Silvio deu a notícia que saiu a aposentadoria dele. Glória a Jesus. É um pouco mais de tranquilidade para toda a igreja, né? Felicidade pela vitória dele. Os irmãos que já se aposentaram, sabe, né? Muitos anos de vida, de trabalho. E aí vem a aposentadoria, é muito bom. E melhor ainda, quando a gente consegue, na nossa aposentadoria, viver para Cristo, né? E eu tenho certeza que essa é a vida do pastor Silvio e dos irmãos também já aposentados, né? Tem que ser o nosso objetivo. As pessoas trabalham e sonham com uma aposentadoria gorda. As pessoas muitas vezes batalham para ter saúde, para ter bens, para poder depois de se aposentar viajar o mundo inteiro e conhecer muitos lugares, muitas culturas, provar comidas, conhecer gente nova, não é? E é incerto. Muitas pessoas conseguem até. Tem muita gente que batalhou, trabalhou e teve sucesso na vida profissional. De alguma maneira acaba aproveitando a aposentadoria, mas chega uma hora que a pessoa fica muito velhinha, começa a doer aqui, doer ali, vem as enfermidades, não é? Começa a ver as pessoas indo embora, morrendo, e as pessoas que não têm esperança, que nós louvamos aqui, né? Nós não somos como os gentios que não têm esperança. Aqui a figura do gentio é a figura daquele que não crê, do mundano, né? Do ímpio. Então, é muito mais importante para nós viver uma vida para Cristo. Esses sonhos humanos de conhecer o mundo, de aproveitar cada momento dessa vida, isso não é do cristão. É de alguém que não tem esperança. Então a esperança da pessoa está em aproveitar desse mundo, aproveitar dessa vida. E às vezes até tem esperança, mas é uma falsa esperança. É uma esperança enganosa. A pessoa foi anestesiada, ensinada que Deus é o dono desse mundo, dono do ouro e da prata, que fez a gente para a gente ser feliz, não é? Que quer a nossa felicidade, quer mesmo? Claro que Deus quer a nossa felicidade, mas não a felicidade que eles imaginam, né? Mas Deus quer a nossa felicidade racional, uma felicidade que tem propósito, que se gloria na fraqueza, que se gloria nas tentações, que se gloria na perseguição pelo nome de Jesus. Os irmãos entendem isso, né, irmãos? É claro para vocês isso? É, né? Glória a Jesus. Para mim também é. Então vamos orar para que o Espírito Santo nos abençoe com a palavra, em nome de Jesus. Nosso Deus e Pai, nós te damos graça por mais uma noite reunidos, pelo teu evangelho, poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Hoje o Senhor nos reuniu mais uma vez e queremos, Senhor Jesus, depois de ter orado e louvado o teu nome, prestado a ti um culto, queremos ouvir o conselho da sua palavra, Senhor. Nos ajuda na ministração e nos ajuda a ouvir e compreender todo o conselho de Deus, Senhor. Nos abençoa, fortalece a cada um de nós, Senhor, nos ajudando a compreender e guardar o conselho da palavra, meditar nele de dia e de noite, Senhor, em nome de Jesus. Não nos deixe ser roubados, mas que sejamos fortalecidos por essa palavra, em nome de Jesus. Abençoa os irmãos que não vieram, para que possam ter força de estar aqui no próximo culto, que todo o embaraço, seja ele qual for, Senhor Jesus, seja solucionado, Senhor Jesus, para que a pessoa possa estar aqui, Senhor. É o que pedimos e agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Romanos 5. Glória a Jesus. Então, irmãos, nós louvamos um louvor aqui diferente hoje, que é aquela passagem que o Senhor Jesus fala das aves do céu, dos lírios do campo, usando ali como uma figura, mostrando ali para o homem algo conhecido do homem, né? Quem que nunca viu um pássaro no céu? E todo mundo sabe que o passarinho não trabalha e que o lírio do campo também não costura, né? Não tem máquina de costura, não, não tece nenhum tecido, não é isso? Mas o lírio do campo é lindo, os pássaros são belos, os pássaros têm vigor. Quem já viu aí como que é o nome daquele passarinho? Colibri? Colibri é o beija-flor, né? Ele paradinho assim no ar, a velocidade terrível as asinhas dele batendo, né? Como que tem força um bichinho daquele, né? A gente dá uma corridinha, o coração já quer sair pela boca. E o bichinho tá ali, ó, voando. Uma velocidade terrível. E se alimenta. Né? Os animaizinhos, né? Os pássaros. Então ele usa a figura desses animais, do lírio do campo, dizendo, Deus cuida, né? Até deles. Quanto mais vós, homens de pequena fé. Não andem inquietos, não andem
preocupados, ansiosos com o dia de amanhã. Porque se Deus alimenta as aves do céu, os lírios do campo são vestidos de tanta beleza, e nem os reis dessa terra se vestiram como eles. Não é? Quanto mais vós, não é? Homens de pequena fé. Então, a mensagem ela quer dizer que o cuidado conosco é muito maior. É muito maior. Ah, Senhor, mas eu não estou vendo isso. Não estou vendo isso porque passo necessidade, tenho dificuldade, tenho privação de muitas coisas. Eu não tenho conforto. Eu ando preocupado, não é? Eu pago um boleto e já estou preocupado com outro. Às vezes é assim, muitas vezes, não é? E a palavra, na verdade, ela está trazendo para nós, né, irmãos, essa certeza de que Deus está cuidando de nós. Não quer dizer que você vai deixar a vida te levar, né? Vida leva eu, como diz o mundo, né? Deixa a vida me levar, a vida leva eu. Não é assim, né? A gente se esforça, a gente trabalha, a gente procura fazer o que é possível e às vezes até o que é impossível, né? A gente procura tentar fazer para honrar os nossos compromissos. Mas o Senhor tem cuidado de nós. O mais importante de todas as coisas é termos paz com Deus. Se você tem paz com Deus, você recebe a paz de Deus. E a paz de Deus que você recebe, ela excede todo o entendimento. Então, em meio às tentações, em meio às tribulações, em meio às dificuldades, você tem paz com Deus, você está de bem com Deus, você sabe que Deus é maravilhoso e te ama, e quer te salvar, e vai te ajudar até o fim, que o Espírito Santo está na sua vida. Automaticamente você tem confiança, você tem fé. Então é uma paz que, de repente, se você contar a sua situação para alguém, a pessoa fique preocupada e queira te ajudar. Olha, preciso te ajudar, a sua situação está muito difícil. E, na verdade, as coisas estão todas resolvidas já. Né? Porque o Pai é que cuida de você e que vai prover todas as coisas. Vai te dar trabalho, vai te dar condições para você honrar. Né? Você só precisa querer, você só precisa se colocar diante das dificuldades, crendo, né? E fazendo a sua parte. Glória a Jesus. E sem dúvida nenhuma, sem nenhum orgulho, sem nenhuma vergonha, muitas vezes você também precisa abrir o seu coração, conversar com os irmãos, pedir ajuda. Às vezes é um conselho que você precisa, às vezes é uma correção que você precisa, não é? Às vezes é isso também, para que as coisas entrem nos eixos, né? Entrem nos trilhos. Então, capítulo 5 de Romanos, verso 1, diz assim, ó: Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus. Então, você foi justificado pela fé. Você foi justificado, você teve a justiça que disse: ele é ou ela é inocente, livre, perdoado. A conta está paga, a dívida está paga. Você foi justificado, a justiça de Deus pela fé. E por isso temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. Então você tem paz com Deus porque você crê em Jesus. Você tem paz com Deus porque você creu na mensagem do Evangelho. Você creu nas palavras e nas promessas de Jesus. Você sabe que você é filho de Deus, filha de Deus. Isso te dá paz. E você tem paz com Deus, porque agora você não é mais inimigo e inimiga de Deus. Você não anda mais segundo as suas vontades. Você não serve mais ao Deus desse século, ao príncipe desse mundo. Você não admite mais, não aceita mais o pecado na sua vida. Você não concorda mais com os seus antigos erros, os erros do passado. E até do presente próximo, não importa. Você vive para Deus. Glória a Jesus. E você sabe que Deus não pesa a mão, Deus não te amaldiçoa, não te maltrata, não coloca você no estreito. Tudo isso pela fé. E essa fé é uma fé verdadeira, uma fé na palavra da verdade do Evangelho. Porque se fosse outra palavra, talvez você estivesse em apuros, no desespero, com medo da morte, com medo de alguma maldição chegar na sua casa, tocar nos seus filhos. Não é? Mas hoje, pela fé genuína, você tem paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. Verso 2: Pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Glória a Jesus. Então, nós entramos, né? Tomamos posse da graça e estamos firmes nela. E vivemos nos gloriando da glória de Deus. É verdade, não é?
Vira e mexe, vem uma pregação, ou vira e mexe a gente fala com a nossa boca, glória a Jesus, eu vou entrar no céu, eu vou ser salvo, né? Eu vou ser resgatado, eu vou ter um corpo glorioso, eu vou viver para sempre, eu vou conhecer Jesus, eu vou abraçar Ele, eu vou conviver com Ele para sempre. Então você se gloria nisso, nessa esperança. Glória a Jesus. E por isso, né? Verso 3. Não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência. E a paciência a experiência, e a experiência a esperança. E a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Glória a Jesus. Então, ainda que haja sofrimento e dificuldade, a mente do cristão que tem fé, um cristão que está cheio de entendimento, ela olha para a tribulação, ela sofre sim, ela padece sim, às vezes ela até chora, às vezes ela até fica em depressão, talvez, deprimido, com uma dor terrível, mas a razão dela, o entendimento dela se gloria. Lá no fundo ela sabe, eu vou sair dessa, eu irei vencer, eu vou vencer, e eu vou sair mais forte. Eu vou vencer com mais paciência. Vai ser convertido em paciência, vai multiplicar a minha esperança. E isso vai ser, sim, algo glorioso dentro de você. Glória a Jesus. Verso 6. Porque Cristo, estando nós ainda fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Porque apenas alguém morrerá por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém ouse morrer. Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, tendo sido justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte do seu filho, muito mais, tendo sido reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não somente isto, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual agora alcançamos a reconciliação. Glória a Jesus. Então, nós nos gloriamos, nós cantamos glórias, louvores a Deus. Abrimos a nossa boca, eu sou salvo. Eu vou ficar até o fim firme e vou ver Jesus. Você se gloria. E você sabe, porque quando eu era pecador, quando eu não tinha valor nenhum, quando eu estava condenado, morto em ofensas e pecados, desviado, inclinado ao pecado, à morte, à prostituição, à lascívia, aos maus pensamentos, à violência, ao ódio, à raiva, à vingança, tudo isso, Deus me amou e se entregou por mim, porque Ele sabia que eu iria crer e que muitos iriam crer. E agora que eu fui justificado, e agora que eu fui comprado, muito mais. É isso que a palavra está dizendo. Muito mais agora. Muito mais agora. Se Deus me amou quando eu estava imundo, morto em ofensas e pecados, muito mais agora Ele me ama. Porque muitos imundos em ofensas e pecados, pecadores, o rejeitaram, o injuriaram, perseguiram Jesus e perseguem os cristãos. E eu, de alguma maneira, eu vi, nós vimos e cremos e seguimos Jesus. Então, imagina o amor de Deus por cada um de nós, por você, por cada um de nós. Glória a Jesus por esse amor. Então, o amor de Deus é muito grande na nossa vida, né? E nós seremos salvos pela sua vida, na sua vinda. Glória a Jesus. Em Efésios, irmãos, 2. Então, os irmãos conhecem bem a primeira parte do texto, né? Que diz que nós estávamos mortos em ofensas e pecados, que nós andávamos segundo o curso do mundo, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, éramos por natureza filhos da ira, como os outros também, filhos do diabo, filhos da ira, mas Deus nos amou com um amor muito grande, derramou sua graça, por meio da fé nós somos salvos, e isso não é a nossa capacidade, mas é um dom de Deus, é a graça de Deus, é o amor de Deus, glória a Jesus. E ele diz a partir do verso 11, portanto, lembrai-vos de que noutro tempo éreis gentios na carne, e chamados incircuncisão, pelos que na carne se chamam circuncisão, feita pela mão dos homens. Então, aqui o apóstolo Paulo está falando com os efésios, porque os efésios eram tratados como um povo imundo, perdido, gentil, filho das trevas. Eles eram tratados pelos judeus dessa forma, como alguém que não tinha Deus. E ele vai dizer isso aqui na sequência. Vocês eram incircuncisos. Uma pessoa que era incircuncisa era uma pessoa amaldiçoada, uma pessoa que não pertencia a Deus. Era o que os judeus entendiam, né? Verso 12. Que naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel, e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Então, primeiro, né, Cristo não estava lá atrás, então não tinha como ter Cristo.
mas eles também estavam separados da comunidade de Israel. Então o povo de Israel era um povo escolhido, um povo que se gloriava por ter sido escolhido e feito uma aliança com Deus de Israel. Então, com certeza, o apóstolo Paulo aqui está usando de sabedoria, usando esses textos aqui, para que eles pudessem comparar, né, a vida que eles levavam com o judaísmo, já que o judaísmo era conhecido e difundido no mundo inteiro, né? Muitos lugares do mundo tinham sinagogas dos judeus. Então ele fala dessa forma, mas mostrando para eles, olha, vocês não eram nada, nem segundo o judaísmo e muito menos em Cristo, porque Cristo não estava lá atrás, não é? Verso 13, mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, já pelo sangue de Cristo chegastes perto. Porque ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derrubando a parede de separação, que estava no meio, na sua carne desfez a inimizade, isso é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças, para criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz. Então, está falando que o Senhor Jesus Cristo aniquilou o que nos separava, aniquilou a inimizade. Então o povo vivia em guerra. O povo vivia, mas o povo vive em guerra ainda hoje, Denis. Vive em guerra, mas não é por causa da lei, não. O cristão não tem guerra com o judeu por causa da lei. Agora, se o judeu ainda tem guerra com o mundo por causa da lei, é porque não creu em Jesus. Mas o cristão não. O cristão, ele foi liberto. E a inimizade e a separação também havia entre Deus e os homens. É muito importante também esse entendimento, né? Principalmente esse entendimento. Que nós, que nem judeus somos e nunca fomos, né? Que nós tenhamos hoje a reconciliação com Deus. Porque se nós éramos pecadores e inclinados ao pecado, era impossível que tivéssemos comunhão com Deus. Então, não existe hoje essa parede de separação. Não existe hoje essa confusão, essa inimizade, nem com os homens e nem com Deus. Verso 17. E vindo ele, evangelizou a paz, a vós que estáveis longe e aos que estavam perto. Porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito. Assim que já não sois estrangeiros e nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina, no qual todo o edifício bem ajustado cresce para templo santo no Senhor, o qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus em espírito. Então, esse texto, irmãos, o apóstolo Paulo confirma a fé dos Efésios, para que não haja dúvida, para que eles entendam claramente, né, irmãos, que eles são filhos de Deus, que não existe separação, não existe um povo escolhido e eles serem tratados como um povo inferior, mas não. Agora, todo aquele que crê em Jesus é filho de Deus, é família de Deus. Glória a Jesus. Vamos finalizar em Colossenses, irmãos? Capítulo 1, verso 20. Isso, Colossenses 1, verso 20. E que, havendo por ele feito a paz, pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão. Glória a Jesus. Jesus Cristo, né? Fez tudo isso, irmãos. Verso 20 de novo. E que, havendo por ele feito a paz, pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão nos céus. A vós também, que noutro tempo éreis estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras más, agora, contudo, vos reconciliou no corpo da sua carne pela morte, para perante ele vos apresentar santos, irrepreensíveis e inculpáveis. E se na verdade permanecerdes fundados e firmes na fé, e não vos moverdes da esperança do evangelho que tendes ouvido, a qual foi pregado a toda criatura que há debaixo do céu, do qual eu, Paulo, sou feito ministro. Então, irmãos, uma parte muito importante dessa mensagem é o verso 23. Por quê? Porque existe a necessidade de não só crer, não só nos gloriar, mas também permanecer, né? Se na verdade, verso 23, permanecerdes fundados e firmes na fé. Então, quando nós falamos ali do fundamento, como nós lemos em Efésios 2, em que Jesus Cristo é a pedra principal,
é estar fincados, né? Um fundamento, uma casa, uma edificação que é fincada, que é presa na rocha, fundada na rocha que é Cristo, né? Aí os irmãos lembram da figura lá da edificação que foi edificada sobre a rocha, no qual aquele que edificou é prudente. E a edificação que é fundada sobre a areia, em que o edificador é um insensato, não é? É um imprudente, é um louco, porque vai vir o rio, mais cedo ou mais tarde, vai derrubar a casa. Então a palavra está dizendo, se na verdade, se verdadeiramente você estiver fundado, se verdadeiramente você permanecer fundado e firme na fé, e não vos moverdes da esperança do evangelho que tendes ouvido, ou começar a ter esperança em outras coisas. Começar os seus olhos querer outras coisas, almejar outras coisas. Vai te desviar da verdade, vai te desviar, não é? Da fé. Então ele diz, o qual foi pregado a toda criatura que há debaixo do céu e do qual eu, Paulo, sou feito ministro. Estou feito ministro. Regozijo-me agora no que eu padeço por vós, e na minha carne cumpro o resto das aflições de Cristo, pelo seu corpo que é a igreja. Então eu estou sofrendo, eu estou padecendo, mas eu me regozijo nisso, porque é pelo bem da igreja. Tá vendo, irmãos? Então o bem da igreja, o bem dos santos, o bem do evangelho, o bem da obra de Deus. Então eu padeço, eu sofro, eu me esforço, mas é para quê? Para o bem do corpo de Cristo. Cumprindo assim o mandamento de Jesus, que nós devemos amar como ele amou e se entregou pela igreja, né? Glória a Jesus. Verso 26. O mistério que esteve oculto desde todos os séculos e em todas as gerações, e que agora foi manifesto aos seus santos, aos quais Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória desse mistério entre os gentios, que é Cristo em vós, esperança da glória, a quem anunciamos, admoestando a todo homem e ensinando a todo homem em toda a sabedoria, para que apresentemos todo o homem perfeito em Cristo Jesus. Então, todo esse trabalho, não é? Anunciando, admoestando, corrigindo, ensinando, é para apresentar o homem perfeito, todo o homem perfeito em Cristo Jesus. E para isso também trabalho, combatendo segundo a sua eficácia, que opera em mim poderosamente. Então, a eficácia, então ele diz assim, que ele combate segundo a eficácia da palavra, segundo a eficácia do poder de Deus. E assim também somos nós. Se você crê que você vai viver pela fé, que você vai viver pelo evangelho, que você vai batalhar o resto da sua vida para Cristo, isso e que isso é eficaz, e que isso tem poder, e que essa decisão vai trazer benefício para o reino de Deus, vai fazer, sem dúvida nenhuma, a diferença para a igreja, não é? Glória a Jesus. Ele diz, a sua eficácia que opera em mim poderosamente. Por que que é esse combate, segundo a sua eficácia, opera em nós poderosamente? A palavra diz que o evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então os irmãos percebem que ele está falando do evangelho. O evangelho é eficaz. O evangelho de Jesus é poderoso. A palavra de Jesus dá vida, dá salvação. Então nós vamos agradecer a Deus, irmãos, por termos paz com Deus. E queremos, né, pedir, vamos orar agora, irmãos, em nome de Jesus, nosso Deus e Pai, te agradecemos por essa palavra, te agradecemos por esse culto, pela comunhão dos santos, por ter nos trazido em paz, por ter nos dado, Senhor Jesus, ânimo, disposição e condições de estarmos aqui. Te agradecemos pelas promessas, te agradecemos pelo teu amor. Quando o Senhor nos amou, éramos inimigos, pecadores, imundos, e hoje, Senhor Jesus, o Senhor nos justifica, e estamos em paz com Deus, e temos a paz do alto que excede todo entendimento, Senhor. Continua nos ajudando, operando eficazmente o seu poder em nossas vidas, que nós possamos, Senhor Jesus Cristo, usufruir desse poder para a salvação, Senhor. Nos ajuda a empregar força, a viver o Evangelho, a viver em comunhão, a não olhar para trás, em nome de Jesus, a guardar a fé e que ela seja multiplicada a cada dia na vida de todos, Senhor. Os irmãos que estão fracos, os irmãos que não vieram, opera poderosamente, Senhor Jesus Cristo, o teu Evangelho, a tua vontade, e fortalece os ânimos, arranca, Senhor Jesus, todo o embaraço, arranca, Senhor Jesus, toda a desobediência, arranca, Senhor Jesus, e aniquila, Senhor Jesus, toda a palavra contrária, de acusação, em nome de Jesus, que todos possam tomar posse da tua graça, do teu amor,
pois fomos reconciliados com Deus e temos paz com Deus. Em nome de Jesus, abençoa todos, livra-nos do mal, aniquila toda enfermidade, aniquila, Senhor Jesus Cristo, todo embaraço, todo impedimento, toda ansiedade, todo medo, em nome de Jesus. Abençoa os casais, abençoa os nossos filhos, abençoa os nossos familiares, prospera o nosso trabalho, para que tenhamos paz, para que possamos ajudar-nos mutuamente, que sejamos, Senhor Jesus Cristo, também usados para toda boa obra, em nome de Jesus. Amém.